Mercado financeiro sendo mercado financeiro, mais um banco aqui quebrou. Isso nos leva lá para 2008, quando alguns grandes bancos quebraram aqui nos Estados Unidos. Gerou uma grande confusão, gerou uma das piores crises da história dos Estados Unidos e do mundo inteiro. Isso afetou o mundo inteiro. E agora um grande banco quebrando aqui mais uma vez nos Estados Unidos. Isso tem um impacto muito grande, né? Não só aqui, mas para todas as economias. Isso pode se alastrar porque gera muita dúvida. Então, por isso que ao redor do mundo, todos os setores, né? Todas as empresas de bancos, elas acabam tendo uma volatilidade e isso afeta também aí no Brasil. Por isso que as ações de alguns bancos já estão sofrendo bastante nos últimos tempos, continuam sofrendo mais nesse dia de hoje. Então vamos lá, o que aconteceu aqui? Tem bastante cliente que tá me ligando, por isso que eu tô gravando esse vídeo. E eu queria falar um pouquinho sobre isso, tá? Tem muita gente que me liga e fala, e aí, pode afetar, pode ir para outros bancos, né? Eu tô tranquilo, tenho conta lá em um banco X, né? Não é bem assim. Quando você tem um recurso, não tô falando que você tem uma conta e tem um dinheiro lá na conta, sei lá, num banco grande aqui, não tem problema nenhum, né? Agora, os nossos investidores são clientes que têm muito recurso, que têm investido lá com advisor, que têm investido aqui no private de alguns bancos. E ali esses gestores, eles acabam alocando recurso em alguns títulos de outros bancos. E normalmente esses bancos que têm mais risco pagam bons retornos. Então acaba atraindo mais rentabilidade. Por isso que eu sempre falo, né, que é muito importante diversificar. E aquela relação de risco e retorno. Muita gente, e isso é muito implícito nas pessoas, que precisa tomar muito cuidado. Essa relação de risco e retorno. Muita gente quer buscar um bom retorno e acaba, de certa forma, achando que tá tudo bem, mas aí depois vem a conta e acontece com qualquer um, né? Por isso que é muito importante a gente ter isso em mente. Não é porque o banco X ou a empresa X é grande, tem muitos investidores, bons investidores investindo lá, que você vai pegar o seu recurso e vai investir. Não. Você precisa tomar cuidado, você precisa fazer toda a diligência possível para esse dinheiro que você juntou sua vida inteira, para que ele possa se multiplicar, né? E tenha aí muitos frutos, tenha muitos dividendos, tenha bons rendimentos, e é isso que a gente precisa sempre ter em mente, ok? Então eu vou explicar o que acontece. Eu vou trazer aqui uma analogia bem simples de como que toda essa história funciona. Bom, esse banco que quebrou é um banco lá do Vale do Silício, né? O objetivo dele é fazer empréstimos para as empresas de tecnologia, e essas empresas de tecnologia, como uma startup, muitos não dão certo. Então, para você executar, para você ter essa garantia, é muito complexo, é muito difícil, né? Obviamente, o banco faz toda a diligência dele, mas pode ser que tenha problema. E é assim que funciona. Esses empréstimos, eles têm um alto grau de risco, ok? Isso afeta o banco. Então, o banco ele já estava bem alavancado. O banco é o Silicon Valley Bank, é um grande banco que tem aqui. Acabei de passar, tem uma agência aqui do meu lado, acabei de passar por ela agora e é uma pena, né? Mas o mercado é assim, então por isso que a gente sempre tem que fazer bons planejamentos. Eu que conheço um pouco do mercado financeiro, para mim era muito claro esse tipo de situação. Para mim era muito claro lá atrás, quando começou o Covid, teve essa enxurrada de dinheiro no mercado. Eu falei que o resultado disso era inflação, o Banco Central tem que aumentar juros, e foi o que aconteceu, aumentou os juros e teve um impacto direto, não só no mercado imobiliário, que é o que eu cuido, é o que eu faço aqui, mas teve impacto em todos os mercados, né? Tava conversando com um amigo meu agora, recentemente, ele tem lá tem sei lá quantos mil caminhões, tem muito caminhão aqui, espalhado pelos Estados Unidos, e ele foi impactado. Ele falou que agora tá tendo um momento sangrio, porque todo mundo foi para esse mercado achando que a margem tava boa, a margem caiu e agora todo mundo tá liquidando as posições aí, nesse mercado, por exemplo. Então, todo mercado é muito volátil, todo mercado tem, né, a oferta e demanda, e tem sempre ter o equilíbrio entre um e outro. E é assim que funciona no mercado imobiliário. Então, eu vou trazer o que aconteceu com esse banco e com outros bancos também, que quebrou, né, pediu recuperação aí. O fundo garantidor de crédito, ele entra, e aí ele aporta dinheiro e acaba assumindo toda a operação do banco. Então, eles estão resgatando esse banco, justamente olhando no retrovisor, né, o que aconteceu lá atrás na crise de 2008, eles não querem deixar repetir a mesma coisa, tá bom? Então, o que acontece? Eu vou fazer uma analogia bem simples para que vocês possam entender de uma forma bem clara como que funciona os títulos de renda fixa. Parece que é complexo, tudo, eu vou deixar de uma forma bem simples para você, ok? Vamos lá. Imagina um McDonald's.
Você tem lá uma loja do McDonald's. Imagina que eu sou o dono da loja. A franquia é outra coisa. Eu sou o dono do prédio. Eu alugo esse prédio do McDonald's ali para a franquia. E, obviamente, eles têm lá o lucro deles. Eu não quero nem saber o que acontece com o McDonald's. Eu só quero receber meu aluguel e ponto final. Ok? É assim que funciona. Agora, imagine o seguinte. Imagina que esse prédio do McDonald's custa $1 milhão. Ok? Então, tenho lá um prédio. Paguei lá $1 milhão. E esse prédio me rende, para vocês terem uma ideia, 5% ao ano. É assim que funciona aqui nos Estados Unidos. Então, os juros, o retorno, o ROI, que todo mundo fala aí no Brasil, o cap rate, o retorno sobre o capital investido, o retorno é de 5% ao ano, ok? Então, tem $1 milhão no prédio e recebo lá 5% ao ano, que dá $50 mil por ano. Simples assim. Dividido pelos meses, então eles me pagam aluguel e é assim que funciona, 5%. Vamos supor que eu quero vender esse prédio do McDonald's. Veio uma crise, veio uma catástrofe e ali eu preciso vender. Só que os investidores, eles olham o retorno, ok? Se o juros está zero, um retorno de 5% é muito bom. Então, esse prédio, eu conseguiria vender ele no mercado bom por 2 milhões. Por quê? Porque ele renderia, se está me rendendo 50 mil dólares em $1 milhão, 5%, se o mercado estiver bom, eu vendo ele por 2 milhões. Esses mesmos 50 mil dólares, ele não muda. E o que acontece? Se eu precisar vender, né, com o mercado bom, eu vendo ele com uma rentabilidade de 2,5%, porque o McDonald's é um bom contrato e alguém vai comprar e vai pagar 2 milhões e vai ter uma rentabilidade de 2,5%. É assim que funciona. Agora imagina um prédio de $1 milhão, eu vendo ele por 2. O que mudou? Não mudou só a rentabilidade. Quem está comprando aceita ter uma rentabilidade de 2,5%, ok? Olha isso. O mesmo serve ao contrário. Então, quando o mercado estava muito bom, o mercado imobiliário estava acontecendo isso. Então, todo mundo aceitava um retorno mais baixo, o preço dos imóveis eles subiram muito, principalmente imóveis comerciais. E foi assim que eu tive a decisão de vender basicamente todos os nossos ativos aqui. E foi que aconteceu, que é o que está acontecendo hoje. O juros estava zero. Quando veio o Covid, teve inflação, então os juros começou a subir. Hoje os juros aqui nos Estados Unidos está muito alto. Um juros muito alto para os Estados Unidos, para a nossa realidade aqui, e todo mundo está sofrendo com juros alto, ok? Agora, um imóvel de $1 milhão, eu tenho 5% ao ano, mesmo sendo McDonald's, o que é melhor? Eu tenho um título do governo que me rende 6%, 7% ao ano, ou eu ter um McDonald's que me rende 5%? É melhor eu ter um título do governo, ok? Então o que acontece? Esse cara, ele vai lá e se ele precisa vender esse imóvel, as pessoas não vão mais pagar 5%, vai querer pagar 10%, por exemplo. Esse imóvel de $1 milhão, ele cai para $500 mil. E ali ele vende, porque os 50 mil não muda. Então esse retorno, ele passa a ser de 10% ao ano. Então isso é muito, muito, muito importante você analisar dessa forma. O mesmo acontece com o mercado bancário, com ativos, né, com títulos. Então o governo vai lá, socorre por quê? Porque o banco quebrou. Então ele tá liquidando as dívidas dele. Então ele pega essas dívidas, que é a mesma coisa do imóvel, ele fez um empréstimo para uma empresa X, por uma startup, ele emprestou $100 mil, mas alguém para comprar esse título dele não vai pagar $100 mil, vai pagar $30 mil. Só que ele está precisando de dinheiro, então ele vende por 30. E aí o banco começa a ter um grande prejuízo, começa a aumentar o prejuízo do banco e acontece esse grande rombo no banco. Então por isso que tem, né, agora o socorro do Fundo Garantidor de Crédito, que é o FDIC aqui nos Estados Unidos, e ali tem toda essa injeção de dinheiro e eles acabam assumindo o controle do banco. Então, gente, é muito sério, o controle é muito importante você fazer, alavancagem, você precisa tomar muito cuidado com isso, ok? Isso acontece na nossa vida pessoal. Você fala assim, o que você está falando e o que eu posso aprender com isso? Você pode aprender tudo com isso, porque você só conhece a sua situação financeira quando vem uma crise.
Você tem lá a sua empresa, você tem lá seu negócio. Aí veio o Covid, por exemplo, aí você vai saber se seu negócio é bom ou não. Né? Por isso que muita gente quebrou no Covid, porque já mostra a fragilidade. Então, esses testes de estresse é bom você fazer e você ter em mente, se vier uma crise, o que vai acontecer? Por isso que é importante ter uma diversificação, por isso que é importante você sempre fazer esses testes e ser o mais conservador possível para onde você está fazendo investimento ou para onde você está alocando todo o seu recurso, ok? Então, ficou claro? Agora o banco quebrou. O banco está assumindo, o fundo garantidor de crédito está assumindo esse banco e ali ele está socorrendo e espero que, né, que fique tudo bem. E no final pode vir outros, porque, né, começa a mostrar uma fragilidade de um mercado que realmente tem que ficar acompanhando, ok? É isso aí, gente.